Em nome do Senhor Jesus. Toca com teu poder, meu Senhor. Vem abençoar esta meditação. Vem fluir através do Espírito Santo tuas palavras de luz para iluminar ao entendimento da tua verdade. É isso que oramos e pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, terceira parte e parte final da fidelidade da Palavra de Deus. E antes de ler o tema, os tópicos de cada parte dessa meditação, queremos fazer menção de um versículo que se encontra na Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, para que você entenda que este livro é espiritual, inspirado pelo próprio Deus. Olha só o que diz. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, este é um livro que muitos falam que é a boca de Deus. Então, aqui estão os pensamentos, a vontade, toda a instrução dos ensinos de Deus que Ele quer que nós saibamos para que a gente entenda a Ele e a vontade dEle. Vamos começar agora a meditação. Olha só o que diz. A palavra de Deus e o seu infalível cumprimento. Primeiro tópico, na palavra de Deus, tudo na palavra de Deus se cumprirá. Mateus capítulo 24, 35, o primeiro livro do Novo Testamento, que diz o seguinte: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tudo que está aqui, escrito aqui, tem o seu devido cumprimento, tem dia, data marcada para se cumprir. Ela é fiel. Então, atentemos para a palavra de Deus, para examinar e saber qual é a vontade de Deus e se preparar para o dia da nossa morte ou o dia do arrebatamento, até que chegue aquele dia do juízo final. Então, Deus não quer que ninguém se perca e que todos venham conhecimento da verdade para que se salve. Tópico 2. A fidelidade do cumprimento da palavra de Deus. Isso está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 24, versículo 49. Confira tudo que estamos falando aqui, confira na palavra de Deus, para você entender e saber se a gente estamos falando de uma forma correta, de uma forma verdadeira pelas Escrituras. Porque o Senhor Jesus disse que no fim dos tempos muitos viriam no nome dele ensinando ensinos errados. Então, seja sensato, seja inteligente, confira na sua palavra, na Bíblia que você tem aí em sua casa. Olha só o que diz. Lucas 24, 49. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprir tudo o que de mim estava escrito na lei. Primeiro, nos profetas. Segundo, terceiro, nos salmos. Então, tudo nos livros de Moisés que Deus inspirou estava escrito que viria o Messias. Nos profetas Isaías, Jeremias e outros mais, tudo estava escrito que viria o Messias e que essa palavra é fiel e que se cumpre. E no livro de Salmos, muitos dos salmos escritos pelo rei Davi, tudo falava de um Messias, do cumprimento da palavra dele. Então, essa palavra aqui, ela é fiel para se cumprir. Já
se cumpriram muitas profecias e estão se cumprindo mais. Então nós devemos atentar, crer na fidelidade de Deus por meio da sua palavra, que Ele inspirou vários servos dele para escrever a vontade de Deus para todos nós. Vamos ler aqui alguns versículos em Lucas, que Jesus tinha ressuscitado, diz que ia ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Mas muitos ainda estavam meio que duvidosos. Já era o terceiro dia e eles não lembravam da fidelidade que ia se cumprir, que ele ia ressuscitar. Olha só, vinham 2 discípulos do caminho de Emaús para Jerusalém. Então, o que aconteceu? Eles vinham falando sobre Jesus. Aí Jesus já tinha ressuscitado, se aproximou deles e disse assim: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus começou a explicar a eles, através, desde o início da Bíblia, do livro de Gênesis, das leis que Moisés escreveu, falando sobre o Messias. Começou a falar para eles e falando de partes da palavra de Deus que também estava escrito nos profetas, e explicando, o Messias convinha que ele viesse, padecesse, fosse crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitasse. E Jesus começou a explicar para eles. Quando se aproximou da aldeia para onde iam, quando aqueles 2 discípulos se aproximou do lugar onde eles moravam, que iam ficar, olha só o que aconteceu. Eles disseram assim: Senhor, fica com a gente, dorme aqui, come o pão conosco. E Jesus findou ficando. Aí o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, partindo-lhes Deus. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas desapareceu da presença deles. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aí eles reconheceram que ali tinha sido o Senhor Jesus que ressuscitou. E eles falaram: porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha, nos falava, nos expressava o que estava escrito? A palavra de Deus tem esse poder de tocar a palavra, como diz em Hebreus 4:12, que ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, que penetra até juntas e médulas dentro do interior e faz arder. Esta palavra é gloriosa, é fiel, tudo se cumpre. Então, que Deus nos abençoe, que venhamos firmar nesta verdade e crer, confiar e guardar tudo que Deus quer de nós e as promessas e a sua volta, que é fiel, os sinais estão tudo se cumprindo. Deus nos abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.